Mais um Muqueca, cenário novo, vida nova. Temporada nova, especial Compol. Compol. E aí, é claro que a gente não poderia deixar de entrevistar a galera do Compol, que é aqui da Bahia, da nossa terra. Vamos começar com a turma da Bahia, Compol com sotaque baiano. Apresente ela, Iva. Agora não pode trocar o sobrenome. Será? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu pensar. Larissa Guedes. Aê! Seja muito bem-vinda. Não erramos. Não erramos? Não Você erramos. tem mesmo? Vocês acertaram. E se a gente E se errasse? no meio da conversa, por acaso, eu chamar com outro sobrenome? Começa Aí vai de ser novo. problema. Aí a Começa gente de vai falar, novo. ó, zero game, não deu certo. Oxi. E aí, Larissa, o que é que você conta pra gente? Nos conte, o que faz uma Fale. advogada no marketing político? Uma Fale aí. advogada no marketing político produz muito conteúdo, gente. Ave Maria, conte pra gente um pouquinho de Então. você, da sua história, pra quem for pro Vou olhar pro Compol. pessoal. Isso, olha Isso, olhando pro pessoal. Olho no olho, ó, país. Gente, meu nome é Larissa Guedes. Eu sou head de conteúdo e atendimento na Tecoa Comunicação Política. Trabalho com marketing político profissionalmente desde 2018. Comecei aqui em Salvador, fazendo revisão de discurso para candidatos e já políticos, falando da área que eu sempre pesquisei, inclusive no direito, né? Que é sobre mulheres, negros e pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, fui entrando, fui gostando da brincadeira. E aí, agora, produzindo conteúdo, já trabalhei como social media, social listening. E tô aqui com vocês agora, né? E dia 18 de setembro no Compol. No Compol. Pois é, que é uma validação do seu trabalho, cara. Tá Não vendo? é Na todo minha mundo que terra. vai pro Compol, não, né? Não mesmo. Conte como é que foi Começa a como é que emoção foi a aí. experiência lá no Compol Nacional? Antes de a gente já botar uma pimenta nessa conversa, porque tem que começar logo pimentando. Porque Já Bahia é começou. assim. Bahia é assim. Não, é Mas, isso. mas conte um pouquinho como é que foi lá. Como é que foi lá o Compol Nacional? Como é que foi a experiência pra você? Eu acho que foi uma experiência muito boa. E eu senti que a gente trouxe um pouquinho, a gente regionalizou, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais regionalizar. Acho que a gente, de uma Isso. forma geral, aqui de Salvador, da Bahia, a gente precisa estar nesses espaços, porque tinha muito pouco Nordeste e tinha muito pouco preto. Apesar de ter bastante Sim. mulheres, eu acho que falta um pouco de representação, mas eu acho que a galera do Compol tá fazendo isso. Tá conseguindo trazer um pouco do que é a política, de De quem verdade. faz a política de verdade. Sim, Então, eu acho que a Quem tá lá experiência no foi dia a muito dia, boa. na labuta, né? Exatamente. Então, eu acho que foi muito bom, não só de aprendizado, mas de troca. Eu acho que a galera pode ouvir um pouquinho a gente, com os diferentes sotaques. Isso é muito legal. Agora, Larissa, você toca num ponto que eu acho muito interessante. Primeiro, eu acho válido pela representatividade, certo? Quando você fala que o seu foco na comunicação é pessoas periféricas, vulnerabilidade, mulheres, os negros, e assim, existe ainda muita sensibilidade na esfera desses conteúdos, certo? Então, assim, ao abordar, por exemplo, pessoas em situação de rua, a gente tem preocupação de como fazer o conteúdo, para que a gente não seja, entre aspas, visto como um aproveitador Sim. por abordar aquelas pautas, tá? Então, eu queria saber de você, como que você faz para ter essa medida, tá? Para não expor demais, para não ser sensacionalista demais, ou para não abordar a pauta de uma forma como as pessoas hoje elas falam muito, né? Ah, porque está se vitimizando. A gente sabe que existe a necessidade de Sim. reparação, mas que a depender do discurso, você pode abraçar uma fatia da sociedade ou criar a impressão de uma vitimização. Então, como você faz para desenhar esses conteúdos de maneira a conseguir furar a bolha e trazer mais gente para dentro da pauta? Eu acho, Gilson, que o rolê é a coerência. Assim, a gente precisa ser coerente. Até porque a maior parte de nós, né? Eu falo enquanto Sim. mulher negra e aqui de Salvador, né? Eu não vou alcançar vários lugares que você, enquanto homem, vai alcançar. Então, Sim. assim, você precisa falar, mas eu acho que precisa falar de uma forma coerente. E para falar de uma forma coerente, vocês precisam ouvir. A gente precisa ouvir, né? Perfeito. Então, assim, pra gente abordar, a gente pode falar de qualquer coisa. Mas a gente precisa abordar com muito cuidado quem já tá nesse espaço. Então, assim, como é que eu vou falar de situação de rua se eu nunca tive em situação de rua? Sim. Eu vou ouvir essas pessoas, eu vou ouvir com cuidado essas pessoas, com escutativa, e a partir disso eu vou gerar estrategicamente um conteúdo que vai alcançar quem nem imagina que essa situação existe. Porque sim, a gente está em um espaço que Sim. muita gente não faz nem noção, né? Sim, Do sim. que acontece, da O realidade. primeiro passo é a escutativa. Então, assim, não adianta você Não. querer se meter, inventar, porque você tem que primeiro ouvir. Falar de entender a forma necessidade. superficial, né? É péssimo. Eu acho que é para além da humanização, né? A gente fala muito de humanizar, mas assim, sem uma escutativa, a gente não consegue produzir nada
que conecte as pessoas, né? Como é que a gente vai conectar se eu não sentir? Então, assim, eu acho que política é sentir, Sim. a gente precisa sentir, precisa impactar, mas para isso a gente precisa se conectar, precisa ter coerência no discurso. Então, eu acho que qualquer pessoa pode falar de qualquer assunto, desde que seja coerente, né? Então, não dá para eu pegar minha realidade enquanto pessoa cheia de privilégios e falar assim, gente, essa pessoa escolheu estar nessa situação. Ninguém escolhe estar em uma situação de vulnerabilidade, né? Eu acho genial quando você fala que qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa, porque a gente passou por um período onde se colocava muito aquela questão de lugar de fala. Eu acho interessante pessoas terem seu lugar de fala, perfeito. É necessário. Mas como é que a gente vai expandir as pautas se a gente não dá voz a outras pessoas para representarem essas pautas, para falarem a respeito? Se a gente fechar só fulano, beltrano, cicrano podem falar sobre isso, e a gente não abre para que outras pessoas, com respeito, Sim. com coerência, como você falou, falem, como é que a gente vai fazer com que essa pauta ela se expanda, né? Então, eu acho que o trabalho que você faz, ele é muito interessante por isso, porque você mesma colocou que você, embora em certa parte você faça parte do grupo que você representa enquanto mulher, enquanto negra, mas você, por exemplo, nunca foi inviabilizada enquanto moradora de rua, mas você faz uma escuta coerente para você poder criar conteúdo sabendo do que está falando, né? Sim. Mas aí a gente cai naquela coisa de que hoje muita gente começa a replicar, né? E eu tenho muito medo disso, né? A gente fala muito a respeito da galera que replica demais porque viu alguma coisa dar certo. Você tem visto acontecer muito, assim, principalmente vocês que são, assim, criadores de conteúdo originais e que foram lá no Compol contar o quanto são originais, né? Como é que você enxerga? Existe muita gente pegando ponga, vendo o que vocês estão fazendo e dando aquela copiada, mas não fica com o mesmo molho, o mesmo tempero? Como é? Não tem um tempero. Não tem dendê, né? Não tem dendê. Mas o rolê é esse, assim, não adianta. Não adianta replicar se a gente não for adequar. Sim. Então, assim, a gente vê todas essas trends, tem trend que nem combina. Aí você vê um candidato, tipo assim, super engessado, botando uma juju. Até desconfortável. Parem. E é o que mais tem, infelizmente, né? Infelizmente, E é o que mais tem. Então, assim, não tem condição. Gilson, eu vou pegar uma parte do que você falou, que eu acho que é necessário a gente expandir mesmo, assim. Eu acho que o lugar que o lugar de fala caiu acaba sendo muito ruim. Porque Sim. o lance do lugar de fala é onde você tá falando. Sim. Você pode falar de qualquer coisa, sabendo o lugar que você tá falando. Exatamente. Então, assim, eu enquanto E mulher... desde que saiba também ouvir, né? Porque não é só falar. Exatamente. Porque Não, as pessoas também exatamente. precisam compreender Então, assim, isso. claro que você, enquanto homem, você pode falar de qualquer coisa. Sim. Você se colocando como um homem. Então, De assim, Forma não respeitosa, tem isso de forma entendendo. respeitosa. Claro. Até porque eu acho que a gente ultrapassa alguns limites. Então, assim, não adianta a gente querer importar, gente. Não adianta. A gente tem que ser original mesmo. E o lance é a originalidade. Sim. Assim, não adianta entrar em uma trend só porque tá viralizando. Pô, não tem nada a ver. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou citar, mas foi baiana a política, certo? Vou Já, tentar adivinhar pra falar já o nome. foi, já Vamos foi. falar que a gente não tá nem já aí. foi- Se a gente adivinhar, eu falo. Se eu Ó, já- adivinhar, eu falo. Se eu Agora, adivinhar, eu ó, falo. vê se Quero pode. saber. Eu não quero que ninguém saiba, mas já foi prefeita de Salvador. E assim, Vamos, só teve uma. Só teve A minha Lindsay, cara mas tá eu não vou assim, ó. falar. Só o teve nome. Lindsay prefeita. é uma mulher que defende. Eu, assim, ó, É uma mulher que defende pautas feministas, certo? Encampa esse discurso, está alinhada ao campo progressista, e aí teve uma trend do Pena, que não é meu caso, que é um cantor com mensagens extremamente misóginas em alguns momentos, e aí eu tava com a minha esposa passando, zapeando na internet, e eu vi assim, eu falei, cara, se ela souber quem é o cara que canta essa música, ela Pena manda que não é apagar. meu carro. E Ela deveria- ela manda apagar. Então, assim, isso cai um pouco no que você falou. De, porra, você tem que entender o todo pra você abraçar uma trend, um formato, uma ideia, né? Que senão você pode ser vítima de um ataque, porque uma pessoa mais Eu sou radical, hater. conhecendo quem é o cantor, pode chegar Sim. lá e falar assim, mas e a coerência? Como E a você tá coerência? tocando uma música de um cara desse na sua rede? É isso, não adianta entrar só pra entrar. Não adianta a gente se colocar no lugar de extremos também. Pô, já trabalhei com muita gente, Sim. já produzi muito conteúdo pra vários homens brancos ricos, que não tem nada a ver com o que Sim. eu sou,
Mas é isso, eu consegui alinhar um discurso. Então, eu Perfeito. acho que é importante a gente também estar nesses espaços para poder trazer de forma Se original. vestir do candidato, né? É Pisar isso. onde ele pisou. E é óbvio que a gente não vai ter a vivência dele, mas a gente vai ter um pouco da visão pra gente poder produzir o conteúdo. Eu bem acho produzido, eu né? acho que a galera tá se passando muito, velho. Tá faltando um dendê, tá faltando história. Concordo. Temos isso. A Bahia é um celeiro que exporta marqueteiros, que exporta pessoas, né, gênios do marketing político. Por que você acha que a Bahia tem esse axé, esse dendezinho? Por que você Esse acha? molho vem da Me onde? diga aí, pra gente criar uma treta logo. Não, a gente é diferente, pô. A gente é diferente. Ó, que ela é Diferente dos sócia de iguais. sudestino, pelo amor de não, Deus. eu vou falar mesmo Mas deles. eles sabem que eu falo mal de sudestino o tempo Eles inteiro. Qualquer coisa, Eles sabem que eles não têm Se a agência lá quebrar a sociedade, a gente traz pra Já cá. É isso, vai fazer o quê, pô? Vocês vão me deixar? Vocês vão me deixar à toa? Não fica ninguém pra trás. A bocada tem pra todo mundo Vai ter que aqui. abraçar. E eu acho muito engraçado, assim, Paulo, você ter feito essa pergunta, porque profissionalmente eu ganhei dinheiro de verdade fazendo campanha pro Sudeste. Mas a gente fala muito isso, né? Porque assim, Quem paga a gente é o quem tá lá- Sudeste. Quem tá lá fora É dá isso. valor pra Quem gente. tá lá fora Mas quem dá tá- valor pra gente, porque eu acho que o que a gente vive aqui é uma realidade que é muito próxima das outras Sim. pessoas. Sim. E eu costumo falar muito para meus amigos que são sudestinos e marqueteiros, eu falo assim, velho, a galera em Salvador, eu vou usar agora um termo, não vou usar o termo sudestino, eles querem tudo na faixa, pô, quer tudo de graça. Ninguém quer pagar nada porque É. quer militância. Então, É. assim, pô, não dá para comparar o que a galera faz. Então, por que que a gente consegue discutir o social com tanta facilidade? Pô, a gente já nasce tendo 1 milhão de problemas, Sim, velho. A sim. gente já tá... Um Perfeito. amigo meu que fez um intercâmbio, ele falou assim, Larissa, eu descobri que o Brasil é o interior do mundo. Aí ele falou, e a Bahia é o interior do interior. E não é isso, pô. A É gente não louco. tem acesso a muita louco. coisa. É louco. A gente já tá... A nossa vida é muito interiorizada. Então, Sim. o que a gente fala, eu acho que já traz uma força mais forte, um peso mais forte. Sim. Tanto que meus amigos falam, calma, militante. A gente milita sem querer. É. Tipo assim, É. o viver da gente já é político. Exato. É. Eu acho que a gente tem essa grande vantagem que é a gente vive politizado sem se dar conta de que vive politizado, né? Porque a gente está aqui em uma constante luta para tentar equilibrar as coisas, porque a gente sabe que é um estado muito desigual, é uma capital muito desigual, Sim. onde o custo de vida amassa o de diversas grandes capitais. As pessoas falam, Exatamente. porque viver em tal lugar é caro. Eu falei, vai vir em Salvador aqui, Vamos pra velho. Salvador, é loucura. Então, assim, a gente tudo vai- isso... deve perder pra Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo. São Paulo. Acabou. Eu morei o último ano em Então, São Paulo, fazendo campanha. E com detalhe também, porque na verdade São Paulo você tem opções gratuitas. Aqui na Bahia, em Salvador Não, é culturalmente difícil. a gente é muito Culturalmente. pobre, assim. Culturalmente Não, aqui não tem. originalmente, Nada. É. a gente é muito rico, a gente tem muita Isso. história. Mas assim, em relação a acesso, É qual é isso. o acesso que a gente tem? Enquanto A gente não tem acesso a criador, nada. mas enquanto não é criador que falta essa de... valorização Falta. local, falta isso. É você É. cuidar dos Sim, nossos. sim. Você tem Enquanto grandes cantores. criador... O cantor, pra ser cantor, o cara tem que sair É. da Bahia. Exatamente. Enquanto criador de movimentos culturais, o baiano é fora de série, mas o problema tá justamente nisso, no acesso, no fomento. A gente O não vê... consumo, A gente o não vê consumo, a gente um não tem direito a programa- consumir o que a gente A produz. gente não vê um programa de Pra ser bom, estímulo... tem que sair. Tem que sair. A gente não vê um programa de estímulo para as pessoas terem acesso a uma música boa em um local aberto, gratuito. Não. Quando tem, o local é perigoso. É. Não, e assim, eu tô achando incrível. Eu não vou nem pegar nos bloquinhos, né? Porque depois vão dizer que eu tô causando intriga aqui. Tá bom, tá bom. Entre Salvador barra Estado. Vencemos. Mas a gente conseguiu. Tá dando tudo Mas certo. assim, não tem condição, inclusive, dos políticos estarem querendo levar a galera para lugares que estão esquecidos há séculos, como o centro de Salvador, Sim. para poder fazer um show que a gente nem sabe como é que vai embora de lá depois. É. Então, assim, Fica difícil, como né? é que a gente Não tem consome? como chegar, né? Não tem como a chegar. gente não consegue consumir o que a gente produz. Exato. A E gente aí não consegue acontece consumir. o que Paulo falou. As pessoas elas vão para fora para mostrar seu talento e isso acontece também na esfera do marketing político, Sim. que é objeto do nosso papo aqui. Poxa, olha você falando que no último ano você estava em São Paulo, trabalhando lá. Por quê? Falta espaço aqui na Bahia? Não. Mas aqui o que acontece é não existe uma valorização do profissional. Como você falou, se confunde o profissional com o militante. Pô, já trabalhei para a vereadora de mandato de Salvador, que ela queria que eu fosse em evento de igreja. Eu, um cara que estou aqui para escrever cronograma e fazer planejamento. E ela queria que eu fosse para evento de igreja e ficar lá, assim, sentado, Fazendo a assistindo, segurança. para poder ter volume, porque ela acha que todo mundo que trabalha com ela é militante. Então, assim, acontece muito isso. E é péssimo por quê? Porque é uma fuga de talentos. Sim. Então,
O Paulo, por exemplo, na última eleição, caiu fora pra Goiânia. Vai fazer o quê? Foi Vai ficar trabalhar aqui, lá. pô, pra trabalhar na faixa? Entendeu? Não tem Não tem condição. condição. Então, não tem condição. é muito difícil você achar um projeto real que apoie. O que é pior, porque assim, porque aqui o povo ainda é tão quadrado pra isso, porque assim, acaba você ignorando quem tá aqui. Aí Sim. quando vai procurar, é lá no período de campanha mesmo, os Que a gente já tá 45 trabalhando já tá antes. todo mundo fora. Sim. Então, assim, É. se conseguir trazer, vai trazer muito mais caro. Sim, O profissional sim. está muito mais caro quando você deixa lá para agosto. Então, assim, você tem uma conversa antes, você tem aquele approach antes, você tem que conversar, entender o candidato antes. E eles não pensam Não, desse e jeito. assim, eu aprendi muito, e claro, né? Socialmente eu aprendo muito aqui na minha terra. Sim. É aqui que eu vou beber Sim. da fonte. Mas assim, eu consegui trocar ideia com muita gente legal que é do Sudeste também, né? Sim. Assim, eu trabalhei na Claro. Basilab com Paulo Loyola, Sim. então assim, Massa. eu tive acesso a trabalhar nas eleições federais, né? Fazendo legal. Lula com os evangélicos. Isso. Eu fazendo mediação de grupo dos evangélicos. Loyola Verona! e Loyola ateu. Não, eu uma Mas conversa assim, ó. mas isso é importante. É, Nós- Rapaz, mas é isso que eu rapaz, disse. não tô sacaneando ninguém Você, aqui. macumbeira, Loyola ateu e a coisa Mas aconteceu. Sim. tem que ser, não adianta. Você não é esse negócio, porque o candidato de direita só vai Não, ter pô, a gente vai trabalhar pra todo mundo. Trabalha A gente trabalha pra todo mundo porque a gente faz estratégia, É um né? conceito extremamente equivocado Exato. misturar o profissional e o militante. Óbvio que Sim. quando você entra ali na A campanha, gente cara, entra. é natural que Natural. você abrace Você a tem que ideia, que você só vai fazer queira o que o você cara defende, vença. né? Mas se você É não defender, natural. você não gostar, Exatamente. você não vai. Agora, se é uma condição para você ser contratado, você ser militante, você já afasta os principais players, né? Ninguém vai querer Certeza. isso. Ninguém vai querer ter que entrar numa campanha só por ser militante. Pô, eu quero entrar porque eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Né? E assim, o que pra mim é engraçado é que eu entro pra trabalhar com marketing político pela militância. Sim. Pô, eu, enquanto advogada, já estava trabalhando com pesquisa, né? Trabalhando com mulheres em situação de vulnerabilidade social, assim, mulheres pretas periféricas aqui em Salvador. E aí, assim, eu comecei a alinhar discurso de tipo assim, pô, não fala essa merda não, na moral. Ajudando, né? Assim, pelo amor de para Deus. de passar vergonha aí. Ó, vou dar uma dica aqui, viu? Dica Eu tô- de milhões. Eu tô na Dica parte de das milhões. pesquisas, mas vou dar uma dica Você de tá conteúdo falando aqui, ó. bobagem, pô, tá Menos. vacilando. Para de ser vacilão, vamos alinhar isso aqui. E aí, assim, eu entro na militância, eu entro na política pela militância, e aí eu falo assim, caralho, velho, como... Desculpa, corta. E aí eu fico pensando, a partir de qual momento eu acho que o militante, é óbvio que o militante precisa ser valorizado, porque Sim. ele tá aqui na comunidade, ele que tá levando o nome do candidato, do político pra frente. Mas assim, a gente precisa profissionalmente ter pessoas que sabem fazer isso, sabe? Não dá pra você pegar só porque a pessoa é militante, esteve com você desde o início, Vai lá. e botar como coordenador de Não, comunicação, eu pô. vou- E acontece Como chefe demais. de gabinete, tem que botar a gente. Eu, como não gosto disso, eu como não gosto de treta, confusão, Não, na, né? ele- Lá- na lá eleição vem ele. passada de governo, inclusive, esse foi um tema que acabou com a campanha de ACM Neto. O tal do afroconveniente, que Não quero falar de João nenhum Roma negão aqui, viu? falou. Então, assim, eu queria que você passasse essa sua visão disso aí. O que aconteceu de fato? Qual é a sua visão de tudo aquilo? Como é que você construiria uma narrativa para vontade. defender Antônio Carlos Magalhães Neto, por exemplo, naquela campanha? Você agora Olha, é uma contratada. como é que Olha, você- olha como como é que eles se você contratam. construiria? Porque pela militância não faria isso. Mas então, gente, foi uma pira coletiva aquilo ali, né? Ele não precisava ser o negão de Salvador para poder falar sobre negritude, querendo ou não, na cidade mais negra. Perfeito. Então, assim, você já tá na cidade mais negra. Fora de África, fora da África. Salvador amassa. É. A Bahia, na verdade, já amassa. Então, assim, ele não precisava estar na afroconveniência. Bastava ele trazer com coerência essas pautas. Faltou absorver o golpe e não acusar. Exatamente. Né? A gente conversou um dia desses, não foi? É um tema delicado, simples, É. mas definiu uma eleição. A Vai gente- dizer que não? Definiu. porque a foi gente- um detalhe. Sim, foi um detalhe. A gente conversou um dia desses e assim, eu iria nesse mesmo caminho que você falou, a gente estava batendo um papo É. sobre isso. Eu colocaria ele para abordar as pautas da comunidade negra, abordar os problemas Sim. que estão acontecendo há muito olha a tempo. consultoria gratuita. Olha a consultoria Estão gratuita. Mas, acontecendo há gente, muito tô tempo. concorrendo a E Estado. deixa eu te falar uma coisa. Nosso governo é progressista e mata É. preto o tempo inteiro. Deixa eu te dizer uma Então, coisa. assim, Olha por só. que ele não aproveitou Olha isso? como você tem uma bola levantada para cortar.
Cara, vocês estão me acusando porque eu me declarei pardo e falando que eu estou me aproveitando dos negros, mas vocês estão no poder há quanto tempo e os negros continua. seguem morrendo, seguem sendo os que sofrem mais Exatamente. pela falta de educação, pela falta de saúde, etc. Pela Era falta só de desenhar acesso. um contra-ataque, É só desenhar. né? E aí eu acho que E até a galera brincar, viaja. e até brincar, porque Paulo sabe, meu formado de comunicação, Meme. vai dar treta pro meme, né? Sim. E assim, é colocar o cara mesmo pra chegar lá no Pelourinho e até bater tambor colodum, amigo. Sim. Mas assim, Porque todo mundo o que é cara já baiano tem é um negro. nome. O cara casou. já tem um nome. É. Ele já tem um nome. Ele já passou na frente de tanta gente com o nome. Pois é. Então, assim, o cara já é uma figura Faltou. política que ele nasceu e foi treinado pra fazer o que ele faz. E aí escorregou, velho. Pisou na casca de banana e foi com Deus. Faltou Porque, parar assim, de acusar o golpe e abraçar a ideia Abraçar. e transformar, né? Faltou alguém de fala É. que possa entender o cenário. Melhora, Salvador, É melhora. Porque às vezes não dá o valor, né? A quem tá mas é dentro de isso. casa, quem- Perfeita quem- quem colocação aqui, sabe por quê? Faltou exatamente isso. Alguém que compreenda, Sim. que sinta a dor do Se dia a dia. tivesse uma equipe miscigenada, talvez tivesse reagido de uma outra maneira, Com certeza. não é? Aí eu fico pensando assim, a galera com grana, pô. Porque a campanha de ACM, né, Sim. tem dinheiro. Sim. Com grana. A campanha Como de é que governo você... tem que ter, É, né? tem que ter dinheiro. Não Como é que adianta ir você não- pra brincar. Como é que estrategicamente isso já não tá lá? É. Assim, pô, falar de negritude na Bahia, é óbvio que você vai ter que pontuar pauta, isso. é pauta e tem que Claro. estar. E até porque, pô, é um marcador social Isso. que ele é a raça junto com a classe. Onde é que Sim. o preto tá? Onde é que o pobre... Sim, sim. Quem é o pobre aqui? Majoritariamente preto. Isso aí. Ou as periferias, qual é a cara da periferia? Isso aí. Pô, o cara é branco, ok que ele é branco, mas tipo assim, enquanto homem branco, o que é que ele reconhece e que a Bahia precisa? Sim. Velho, a gente sabe que a Bahia não é Salvador. Então, Sim. quantos municípios a gente tem? 417, É isso, exatamente. chão pra caramba. Apenas. É muito chão, e é chão, isso. chão. O governo do estado, que é progressista, tá fazendo o quê pelos interiores? É. Muita coisa. Tá fazendo muita Com coisa. certeza. Assim, Coisa que nunca foi visto. que entendeu? nunca foi visto, mas assim, isso quem aí. tá Pois é. vivendo lá no interior isso sabe. aí. Então não Exatamente. adianta pegar o menino de play com um discurso de tipo assim, véi, Sim. não dá pra pintar agora, né? Não dá Não, pra exato. usar, não dá pra fazer Abordagem uma... perfeita. Agora, Porque antigamente você elegia governador na Bahia dizendo que ia fazer estrada, porque É. a Bahia é extensa, então assim, uma estrada, um asfalto bem feito, você consegue fazer locomoção. Mas hoje A gente não quer é só mais coisa. isso. A gente precisa de mais coisa. Exatamente, a estrada A já gente tá precisa lá. de política pública. Pronto, A verdade- escola, política pública, A gente precisa de política pública. hospital, eu precisa de digo muita mais, coisa. uma coisa que eu enxergo e que tem que ser um norte para todo mundo que se candidata ao executivo, tá? Que é uma pessoa que carrega a ideia de realizador, é que as pessoas elas não acham mais que as políticas públicas estabelecidas serem mantidas é uma grande coisa, não. Porque assim, Sim. existiu o fantasma da perda do Bolsa Família. Exato. Sim. E isso foi vencido. Então, o brasileiro médio, por mais que tenha Direito pouco acesso adquirido à já foi, informação, ninguém vai, ele ninguém tira. entende A gente que quer coisa esse nova. básico Exatamente. não O vai. que vem além disso, que já E temos... eu já tenho isso aqui. Então, você ficar Fala fazendo mais, meu irmão, rebranding, faz mais. fazendo rebranding de coisa que o cara já tem, nem todo mundo vai cair nessa conversa. Você Não. tem que ter propostas novas. E assim, estando no governo, você ainda enfrenta o grande problema que é o desafio do incumbente, que é o cara que, Sim. se tiver um buraco na rua, você vai xingar o prefeito. Isso aí. Se tiver um problema na BR-324, você vai xingar Jerônimo. E assim vai. Então, é muito mais complexo hoje fazer a comunicação política e tá faltando ainda, a gente vê aqui na Bahia, tá faltando ainda gente com a sensibilidade de entender Sim. isso. Porque isso também precisa de ser analítico, buscar dados e informação. E você chegou aqui com um calhamaçozinho de papel, certo? Só Você sei. chegou Pra com- depois ninguém me julgar de fake news. Eu Você- trouxe dados. Você Ó, chegou aqui falando de letalidade. cheia de dados, certo? E assim, como você mesmo. faz uma comunicação voltada? Vou até olhar. Você faz uma comunicação voltada para um público, e aí eu não falo nem só do público que vai consumir, mas o público que consome o seu trabalho, que é mais voltada para pessoas de periferia, pessoas negras, mulheres, as pessoas que estão invisibilizadas pela sociedade. Eu quero que você, primeiro, mostre pra gente, né, explique Exato. pra gente como é que você faz essa filtragem de dados, quais são esses dados que você considera importante, e depois como é que você puxa isso para
jogar nas redes, tornar em Sim. conteúdo, tá? Conte pra gente seu processo. Não, aí agora eu vou contar. Gente, eu vou dar o ouro pra vocês, tá? Claro, aqui é O pra pote isso. de ouro. Tô Esse- que nem esse meu time de pode, esse futebol. pode, é Tô que isso nem meu aí. time de futebol. Então, eu acho que eu já fico nessa pegada muito professorinha, né? Eu Sim. acho que a docência me trouxe um pouco disso. É que eu não posso falar com base nas vozes da minha cabeça, que são várias, viu? Eu poderia. Mas aí eu sempre Se tenho que falar buscar. seria mais, né? Teria mais assunto. Teria tanto assunto, tantas fanfics que eu crio aqui, que se vocês soubessem. Mas não, pra não dizer que eu fico só criando fanfic, eu acho que a gente precisa realmente fazer um estudo de dados, assim. Sim. E eu pego dados que estão aí abertos pra qualquer pessoa, né? Eu vou no IBGE, eu Legal, vou nos legal. portais, nas Massa. câmaras. Mas isso é Porque eu acho que a importante, gente isso é precisa importante. fazer isso. Sabendo que todos os dados, eles são subnotificados, né? Sim. Independente de qualquer coisa. E aí eu acho que trabalhar com pesquisa, né? Porque eu sou mestre, tá? Em Estado, Governo e Políticas Públicas. Show. E aí eu acho que trabalhar com pesquisa dá esse tino de, velho, vamos falar, mas não vamos falar com as vozes da sua cabeça, não. Vamos falar com o que o IBGE falou. Eu quero uma coisa simples, que a pessoa vai dar um Google e ela vai achar. Sim. É por isso, assim, não adianta eu falar, estou na cidade mais negra. Salvador é a capital que tem mais mulheres. Se der um Google, vai ver. Assim, a gente não tá inventando nada, a gente tá vendo. Sim. Então, porque para mim é sempre importante trazer também essa subnotificação. Então, para criar qualquer conteúdo, eu estudo primeiro o que é que eu vou fazer. Não adianta só viver, né? Porque eu poderia Perfeito. falar várias coisas. Só pela vivência, né? Só pela vivência, eu acho que eu tenho lugar de fala Sim. e experiência para poder falar sobre muitas coisas. Mas é isso. Por mais, eu até mandei para o meu parceiro, né, de trabalho, um par. E aí eu mandei para ele assim, peguei alguns dados ali. Velho, você fala isso em toda conversa, mesa de bar, você tá falando a mesma coisa. Aí eu falei, pô, mas eu quero anotar aqui, ó, Claro. que Salvador é a cidade mais negra fora da África, com base no censo de 2022. Tipo assim, eu quero que todo mundo saiba que foi um Isso. censo. Não adianta eu só E a falar. autoridade também, né? Eu acho que isso traz autoridade, traz repertório, né? Então, assim, Claro. apesar de estar trabalhando para o Sudeste há muito tempo, Sim. tudo que eu trago é repertório de vivência de Salvador. Assim, eu saio daqui regionalizando o debate. Então, assim, até em outra agência que eu trabalhei, né, na base, como parceria também. Pô, trabalhei para Tainá de Paula, no Rio de Janeiro. Velho, eu conseguia falar muito e eu era gestora de interação, né? Então, assim, falar com a Tainá tava falando comigo, porque no final das contas a gente tem que fazer isso, né? Sim. Quando a gente tá nesse lugar de gestão, de interação, a pessoa tem que se sentir à vontade, o eleitorado tem que se sentir à vontade de falar, achando que ele tá falando com o próprio político. Então, assim, eu tinha propriedade para falar por ela. Sim. Por ser uma mulher preta, por estar em algumas situações de vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que eu não estou no mesmo lugar que ela, mas eu tenho um lugar para responder, eu tenho conhecimento, inclusive técnico, para poder responder. Então, assim, independente do que a gente faça, a gente precisa estudar também como regionalizar esses debates. Não adianta eu estar prestando serviço para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Minas Gerais, para o Sul, sem eu entender como é que as coisas funcionam lá. Exatamente. Não adianta eu virar e falar assim, Acaba a coerência que você falou aqui no acabou início, a né? coerência. Imagina eu tô lá em Florianópolis falando, gente, a cidade mais preta. Caguei. Tipo assim, a quem interessa, já que eu quero trazer um ponto específico de discussão, a matéria, eu vou falar de negritude, como é que funciona aqui? Sim. Como é que a gente lida? Quantos casos de racismo tem nesse lugar? Quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade nesse lugar? A gente tem que estudar. É você se preparar para contextualizar, Sim, né? precisa Porque contextualizar. não adianta você querer impor uma pauta, né? A gente viveu muito tempo com isso, é uma coisa que eu comento aqui vez ou outra. A gente viveu muito tempo com essa questão de imposição da pauta, né? O que o jornal lá queria era a pauta do bar, o que o jornal impresso queria era a pauta do domingo. E hoje a gente já não vive mais nesse mundo. A gente vive num mundo onde a informação é descentralizada. Cada um aqui é um criador de conteúdo, cada um pode ser um portal. O Paulo tem o portal dele de notícias, você tem a sua página onde você compartilha. O estúdio aqui, o Urban Studio, tem uma forma de se comunicar com as pessoas, então cada um virou um spot de comunicação. E é importante ter essa visão que você tem, porque é legal perceber que, por exemplo, você pensa em adaptar até mesmo se você vai fazer uma palestra em um lugar, para não soar desconectado com a realidade das pessoas, que eu acho que muitas vezes a gente ainda está
naquele modo antigo, né? E acha que a nossa verdade é a verdade que interessa as pessoas. Hoje, para chamar a atenção das pessoas, dá muito trabalho, né? Claro que dá. Se a gente, é tudo muito fácil. Apesar de eu não estar com meu celular aqui, a gente, eu trouxe no modo avião, papéis. tá no modo avião Tá no modo Ela é avião. analógica. Apesar de não estar com o celular aqui, a gente rola nosso feed, a gente vê tanta coisa. Então, assim, Gilson foi falando e foi ecoando assim na minha cabeça, né? A gente não é besta. Então, por mais que, que a galera consiga ainda disseminar muita fake news, pô, se a gente der um Google básico, a gente consegue saber o que é verdade e o que é mentira. Apesar de que a IA tá destruindo a minha mente. Eu vi aquele vídeo do canguru e falei assim, por que não deixaram a gente ali? Tadinho, ele só queria Tadinho, viajar ele de só avião. queria viajar de avião. Eu tô de sacanagem. Eu tô de sacanagem, mas assim, tem muita coisa que eu falo assim, caralho, isso aqui é verdade ou não? Não tem que me enganar. Essa imagem vai ser louca. Eu acho que essa próxima eleição, bicho, Vai ser uma papo de agonia. maluquice. E assim, é legal isso que você fala sobre as fake news, porque veja como o sistema ele tá sempre se reinventando, né? A gente viveu uma época onde a galera falava algumas coisas em vídeo no WhatsApp e todo mundo acreditava, né? Isso. A gente teve uma eleição que foi extremamente influenciada por fake news, né? Isso é inegável. Sim. Independente do espectro político que a pessoa tiver, sabe que aquela eleição de 2018 foi a guerra da mentira, né? E aí vem o amadurecimento das pessoas para começar a questionar mais, vem as agências de checagem de fatos. O eleitor começa já a se preocupar. Sim. Aí, quando o eleitor começa a ter o discernimento de alguns... Aí agora vem a IA. Aí Pra acabar com a nossa vida. Tipo assim, não adianta, a gente se reinventa a cada minuto. É complicado. Vocês querem um pouco mais de... Vocês estão pegando jeito, Você então botava peraí. dúvida, né? Ah, Deixa eu acabar com a fulano fez vida de isso. vocês. Ah, soube que ele fez isso, não sei o quê. Agora não, agora você pode fazer imagem lá pro Gente, fulano fazendo o E sabe o negócio. que é mais doido? É que assim, até a gente conversando, às vezes eu tô na mesa de bar trocando ideia com alguém, aí a pessoa fala assim, peraí que eu vou perguntar aqui pro chat. Aí eu falo assim, oxe, pô, eu tô te falando, eu estudei. Ah, mas você não sabe mais do que ele. Claro que não, meu irmão, que eu não vou saber. Tem nem como, né? Não Você vai tem no nem Twitter como, eu sou agora, uma tudo assim. máquina. Aí quando tem a discussão, a pessoa, Grok, isso é verdade? Bicho, É. acabou. O Grok é o cara que manda tudo. Ele que sabe de E tudo, assim- pô. Eu vou parar de estudar. E assim, aí é que tá a grande encruzilhada, né? Do desenvolvimento que tudo isso pode trazer, mas dos riscos, né? Porque, poxa, até que ponto vamos chegar, né, no desenvolvimento disso e não sermos influenciados por determinado viés de quem controla Não, as até coisas, a né? inteligência artificial, ela é treinada. Então, assim, por exemplo, o Grok é uma inteligência artificial que ela usa a base Twitter. Twitter é veneno, é dor, é Gente, briga, é, guerra. eu nem- Twitter O é o tempo Chernobyl todo, da assim, internet. Graças cara. a Deus é uma Se rede que se eu aquilo nem é base, uso, porque eu não tenho até medo das tenho, eu não barbaridades. tenho. Eu também não. Eu não tenho nem Eu preparo tenho duas, uma pro psicológico. futebol, uma pro meu time de futebol e uma pra mim. Gente, se vocês... Ó, nos Não, e melhores outra, amigos eu vou ficar graças a absurdo. Deus que eu até hoje não trabalhei com nenhum político que era ativo no Twitter, porque você Eu já trabalhei, imagina, mas é uma desgraceira no caminho da você frente. imagina você ter que ficar ali dentro. Não, é papo de... ali Não, Deus. é endoidar. Não, o cara vai endoidar? Vai. Vai. Com Vai, certeza. dói. Você quer endoidar? Vem com a gente. É o Chernobyl da internet, cara. Certa feita, eu Não, conheci um gente. político, ele Terra fazia, de ninguém, ele pô. fazia assim, não, o que eu faço pra poder viralizar? Fala uma Todo dia merda de no manhã Twitter. cedo, todo dia de manhã cedo, eu Parece pensava, eu nu. vou criar problema com quem? Aí Nudes chegava no no Twitter, xingava alguém, acabou, no dia dele todo só rendendo. Se botar um Bavi, eu acho que alguém pode fazer até um fake veja. meu, porque se fala os absurdos. E veja, assim, é uma coisa que é uma busca também, né? Isso que Paulo Isso. traz para a conversa aqui é legal. É uma busca hoje de alguns políticos, né? Essa coisa de viralizar, eu quero viralizar. Cara, eu adoro, por exemplo, o Lucas Pimenta. Ah, E é ele- fogo no parque. e ele é um pimenta, cara Lucas que- Pimenta nos olhos. E ele é um cara que adora dizer assim, o importante é a atenção. Chame a atenção, Chama a depois atenção. se vire. É. Então, ele é Mas um cara essa, que bota essa que é a grande a questão. lenha na Você tem fogueira. que chamar a atenção, tem. Agora também depois Sim. você tem que entregar algum Sustenta depois, suas criar conteúdo. gracinhas. Depois, Exatamente. Sustenta as gracinhas, exatamente. família. E aí, assim, um pouco do que Paulo falou aqui desse cara vai meio que de encontro Isso. o cara talvez tá num método um pouco não convencional de sair xingando a galera, beleza, mas assim... Pô, vamos pegar leve. Mas assim, hoje existe muito essa visão de, tipo, eu quero atenção. Então a gente enxerga personagens como o Manga, que é um cara que fica ali pela atenção o tempo todo. Outros que seguem na mesma toada da cópia, mas
Eu acho que em muito pouco tempo a gente vai enxergar estudos mostrando que não é tão legal você ir por esse caminho, porque você torna a comunicação muito mais um fim do que um meio, tá? E aí... Vira um grande espetáculo. Como é? Porque assim, você lida com pautas que elas não podem ser tratadas De dessa qualquer forma. Não dá pra tratar de qualquer então, forma. como é que você faz para competir com essa galera que tá equilibrando água e correndo, gritando, fazendo essa coisa toda espalhafatosa, e você tem uma pauta tão importante e valiosa que você não pode tratar com palhaçada Exatamente. e chama a atenção das pessoas. Sim. Me conte esse malabarismo. Brincadeira. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, a gente consegue brincar Sim. com o que não é dor. Eu não vou brincar Claro. com morte de jovens negros periféricos. Eu não vou brincar com isso. Não tem como. Não tem como brincar com isso. Mas eu consigo brincar mostrando que jovens negros periféricos estão produzindo cultura. Eu consigo brincar dessa Massa, forma. Então, assim, a gente pegar a pauta e pensar o que a gente vai fazer com isso. Massa. Assim, dá para chamar atenção, dá para fazer espetáculo, Sim. com o que dá caminho para isso. Assim, Massa. eu posso pegar um genocídio da população negra aqui na Bahia e falar assim, velho, isso aqui acontece, isso aqui é muito sério, a gente precisa parar. A gente precisa parar com isso aqui. E a gente consegue pegar e falar assim, velho, a gente já tá no lugar que é mais preto, olha o que essa galera tá fazendo, olha o que essa juventude tá fazendo. Apesar de Quantos todos jovens os negros problemas... não tão, apesar de todos os problemas, no próximo ano vai ser melhor. A gente tá fazendo aqui para lá na frente a taxa de letalidade ser menor. Então, assim, eu legal. quero que Salvador salve as pessoas. E Quero que pare de matar quem tá aqui. Então, assim, a gente consegue brincar com salva amor. Tanto que eu brinco, sim. gente, Salvador não, que salva amor, aqui é muito amor. Essa visão que você tem, ela é legal. Eu compartilho um pouco disso porque as pessoas enxergam política de segurança pública como armamento, policiamento, repressão e etc. Mas assim, você ter até essa representatividade que a comunicação ela dá, porque a representatividade ela não vai vir que o cara viu o outro fazendo cultura no bairro dele. Claro que não. A representatividade vai vir quando ela vê que o Sim. cara fez cultura no bairro dele e foi aparecer em determinado lugar de destaque, né? Então, eu acho que é também, para além de um projeto de comunicação, é um projeto também que envolve, no fim, Sim. segurança pública, bem-estar, porque a representatividade faz com que algumas pessoas que teriam um caminho ruim para escolham um caminho bom, né? E eu acho que Aí é o peso escolher... da comunicação. eu adoro, assim, e você falando de escolher. Escolher. Não, mas eu acho que escolher a palavra, porque eu acho que no final das contas, política pública é a possibilidade de escolha. Exato. Tipo assim, é isso. Você Sem tem a política opção. pública, Você a tem que ter política opção. pública, ela possibilita. Ela dá a opção. Ela dá a Você tem um opção. leque de opções. Você fala assim, ela eu dá quero opção. escolher isso, eu quero isso. isso. Mas aí, o que a gente discute a gente não tem política pública adequada, porque quem é que tá fazendo essa política pública? Pois é. Não Tipo conhece assim, a dor. Não tá conhecendo a dor. Então, eu acho que é escolha. Se a gente Sim, tem sim. política pública direcionada, assim, Sim. eu sou fruto de política pública. Agora me diga uma coisa, legal que a gente está caminhando por várias searas, mas a comunicação ela está presente. Aí eu quero Sim. perguntar para você o seguinte: eu já enxergo dentro até desse ponto que a gente falou aqui que o brasileiro, por exemplo, ele não tem mais medo de perder determinadas políticas públicas, que a propaganda dessas políticas públicas ela não vai mais surtir o efeito esperado de trazer o voto, porque o cara já acha que aquilo ali é obrigação. Sim, Mas assim, é mesmo. qual é a sua visão? Mas Exato. é direito adquirido. Mas é porque É. antes a gente É um direito achava que adquirido, era já o foi. máximo, porque alguém criou Tá isso, né? dando tanta coisa pra gente, dando, meu irmão. É. Melhore. Mas é porque o brasileiro ele se acostumou a viver com tão pouco e Sim. receber tão pouco do É. Estado que quando apareceu alguma coisa, nossa, que tá, agora é o É máximo. o pai, velho. É o nosso pai. E depois a gente começa a ver um movimento das pessoas entendendo que isso é uma obrigação e que não é nada demais. Mas aí, assim, vão vir novas políticas públicas, Sim. existe discussão constante sobre novas políticas públicas, e aí eu te pergunto, você enquanto especialista, como é que você enxerga que eu digo, o mercado, Sim. vai comunicar isso sem que as pessoas novamente olhem, porque a gente aqui no final tá pensando em eleição. A gente, por mais que a gente fale... ganha dessa Por mais que a gente forma. fale do que é bom, do que é o melhor, mas a gente está trabalhando com a ideia de eleger alguém. Então, Sim. como é que a gente vai
pegar toda essa produção que a sociedade hoje já encara como algo que não é mais do que obrigação e capitalizar politicamente. Como cara. é que a gente vai conectar com essa galera, né? É. Assim, como é que a gente conecta? Porque é um desafio. Não, é um desafio e eu acho que todas as vezes vai ser um grande desafio, Sim. assim. Isso. Entender quem é a pessoa que a gente está trabalhando já vai dizer muita coisa. Porque, assim, não vai dar para criar um personagem, porque esse personagem ele não vai sustentar por 4 anos. Não segura. Não vai segurar, por isso que a gente vê Tem que ter tanta... autenticidade. Se não tem tiver que ser autenticidade- autêntico. Quantas Sim. pessoas a gente vê, assim, mudando quem é a pessoa no período eleitoral? Sim. A gente até brincou aqui, né? Assim, né? Ele fez, não só ele, mas quantas pessoas, gente? Exatamente. Então, assim, se a gente não partir de um ponto que fala assim, pô, o que é que eu sou bom fazendo? Assim, o que é que eu vou comunicar dessa pessoa? Porque como humano, O que ele a tem de gente faz- diferente dos o que é outros? que tem de diferente dos iguais, pô? A gente precisa mostrar o que é isso aí. diferencial Sim. e pegar a partir desse diferencial e conectar com as Isso outras aí. diversidades. Então, assim, Perfeito. pô, como é, gente, que um extremo... Como é que um extremo que fala mal de mulher, xinga a mulher, Pode consegue... falar. Não vou falar não, que eu Pode não quero... falar que Eu dá audiência. trouxe dados para não ser comparada. Pode falar que Então- dá audiência. Pode falar. Não, mas assim, como é Se que eu os adivinhar o extremos... nome, eu falo. Como é que os extremos conectam? Porque apesar dele xingar uma mulher, ele vai xingar uma mulher aqui, mas depois ele vai falar assim, não, mas esse perfil de mulher aqui é aprovável. Então, assim, a quantidade de mulheres que tem um perfil aprovado, assim, já passei na... Quem é a mulher, tipo assim, a recatada e do lar? Quantas recatadas e do lar? Gente, se dependesse só dessas, ele não ia ser eleito, não. Nunca. Ele conseguiu Sim, conectar sim. em outras pautas. Sim, Então, sim. assim, é um leque de coisas. Por mais que a gente escorregue em uma, a gente precisa compensar em outra. É. E é por isso que a gente precisa estudar para poder fazer estratégia. Eu Para acho- poder fazer um Precisa planejamento. entender também A o que o gente outro precisa fala. entender. Então, eu assim, acho que se eu estiver pensando no mesmo político que você está citando, Por que vocês estão falando de Bolsonaro assim? eu nem... Ó, eu trouxe dados, ó. Ele vou é ainda um mostrar cara- ali, Eu só trouxe quero entender por que vocês estão falando de Bolsonaro. Não Ele é pode um- ser comparada. ele é Se o pessoal gosta de Bolsonaro, vai criticar aqui. Ele ó. é um Assiste, cara- paga pra gente, que a gente faz também algumas coisas. Ele é um pra cara mostrar que- como é que faz Até porque Tem que diferente. entender o seguinte, Tem que você- fazer diferente. tanto quem faz a campanha de Bolsonaro precisa entender muito, muito bem de Lula. Quem faz a campanha de Lula Sim. precisa entender muito bem de Bolsonaro. Eu acho que o Tem que ser maior erro é esse. É você não entender quem é o adversário. Mas, gente, Você precisa compreender e, de fato, você precisa saber. Ele tem isso de qualidade. A mesma SWOT que você faz pro seu candidato, você faz ele pro mas a gente pode estar adversário. lidando com a gente pode estar lidando com um político que é progressista ou um conservador. Isso aí. Ele vai precisar abordar as duas pautas Isso e aí. acabou. Não Isso. vai E ele- adiantar E polarizar. assim, o Isso que aí. você falou dele, assim, eu encaro, veja só, não tem nada a ver com concordar com a forma de ele tratar as coisas, mas assim, eu encaro que ele foi extremamente arrojado em um momento onde ninguém tinha entendido como a coisa estava Sim. funcionando. Isso. Ele pegou na dor, né? Tava Ele todo mundo entendeu- indignado com muita Ele coisa. entendeu uma dor, E foi. entendeu um formato que eu acho que Deu o seu aí, remédio. Pronto. aí é que tá, porque assim, olha, perceba quantas pessoas tentaram replicar o que foi feito por ele, depois- Algumas deram certo, né? com Com algumas deram outras... certo. Mas é isso. Mas deu muito Porque mais, ele tava deu no muito mais momento no certo. legislativo. Sim. Porque você precisa de 2%. Você vê que para executivo já não cola tanto. Porque ele Essas estava no pautas mais momento radicais, certo, onde não a adianta. dor causava uma revolta e ele era agressivo, Isso. mas se vendendo como um remédio. Então, assim, aquela agressividade foi visto por muita gente como autenticidade, Sim. como é um cara que não é hipócrita, que quebra com o sistema. E isso foi fruto de... E é um livro que eu gosto muito, Engenheiros do Caos. Foi fruto de estudo. Claro. Replicaram em diversos países e aqui foi mais um país onde aquilo foi replicado e deu certo. Então é a importância também do método, né? Que a gente Com sabe certeza. que aí você cita que você tem que entender os dois lados Isso. até para criticar. Paulo fala aqui Tem que tem estudar, que ser gente. Não especialista adianta. no adversário. Cara, Se você não for conheça especialista seu no seu inimigo. adversário, Conheça seu inimigo. se você não for especialista no seu Fale tão bem adversário em uma quanto ele, campanha fale tão bem política, quanto seu Você inimigo. precisa saber que você bate. Você É. precisa saber que você vai cutucar. não, A se gente você precisa saber onde é que dói pra todo mundo. Exatamente. Assim, e vocês aí conversando, né? Eu nunca participei de nenhuma campanha que não fosse progressista. Tanto que eu ainda tava brincando com a galera. Eu falei assim, não, pô, eu preciso estar... Eu fiz até o Renova BR, pô. Eu sou formada para esse cara. Tipo assim, eu tenho que estar em outro lugar, gente. Mas é isso. Eu me lembro quando 2018, acho que minha turma foi 2018, quando eu fui fazer, aí eu falei assim, pô, se eu não descobrir como é que a galera
tá estudando. Isso. A galera estuda demais. Exatamente. A galera estuda muito. Exatamente. Não dá pra fazer só pela militância, a gente precisa se Exatamente. especializar. Não, e valoriza profissional, Sim. e paga bem profissional, E e uma compreende, coisa que- compreende a importância de um marketing. isso. E uma É coisa isso, que Comunicação não até, é brincadeira, Não, né? É não, o principal. uma coisa até que o Paulo Loyola falou aqui quando ele foi entrevistado, que eu acho interessante também de falar, é hoje a direita ela tem algumas bases fora da internet, né, para se organizar, que a Sim. esquerda acabou perdendo, porque os sindicatos foram enfraquecidos. Com A própria certeza. Igreja O Católica, sindicato foi para dentro do governo. tudo foi pra dentro do Enfraqueceu, governo, né? Como Então, assim, pegou cargo e sumiu. para o campo Enfraqueceu. progressista, o desafio de se organizar, hoje ele tem sido maior, né? E aí também Figura, falta essa transformar coisa... figura, a gente nem tem. falta essa coisa de ter uma rede real, né? Porque muitas vezes a gente tem bons criadores de conteúdo progressistas, mas não existe aquele efeito cascata Sim. que acontece na direita. Porque na direita, amigo, quando uma pauta sobe, todo mundo vai ali, igual quando um boi atravessa um rio cheio de pirâmide. É. Então falta um pouco disso. Então a gente enxerga ainda que existe um domínio natural da direita, porque ainda há reflexo desse momento, onde a direita lá atrás, em 2018, Ela se enxergou especializando e falando assim, a gente vai enxergou falar. o timing, enxergou a hora, mapeou a dor e foi pra cima, né? Então, assim, vai ficar essa guerra de narrativas, isso eu acho que o Brasil nunca vai mudar, desde que o Brasil é Brasil existe isso, né? Por quê? Mas eu acho que esse jogo ele ainda tende a... É porque um pra ganhar novos pra capítulos. sobreviver precisa do outro. Não adianta. Mas sabe o que, então, que me assim, pega muito nisso? É que, assim, a esquerda continua sobrevivendo com esse discurso de que acha que a Sim. gente, só por a gente ter um lugar de fala, a gente Já, vai conseguir alguma coisa. É. Velho, não adianta mais. Não Como adianta. também o Ou você se excesso- especializa, velho. Exatamente. Ou você se Exatamente. profissionaliza, Como ou então você também- vai ser engolido. Acabou. Como também uma coisa que você pode até falar melhor, por ter essa imersão, né, no campo progressista, é o excesso de academicismo, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito na minha palestra é que o político ele não deve mais estar preocupado em o que ele vai falar. Ele primeiro tem que estar preocupado em ser ouvido. Exatamente. O que é que a gente enxerga hoje? A direita, ela tá aí, aprendeu a falar com as pessoas e pode falar o absurdo que for ou a coisa mais certa que Tá for, falando a mesma língua. vai ser ouvida. Já a esquerda ainda não Quando aprendeu. eles estão falando absurdo, é porque eles estão reproduzindo o que Sim. a base está falando. Mas é isso, a gente É acaba o- falando, a gente isso. tenta falar para os nossos iguais. A É maior o- parte do campo o progressista, tom- professor. O tom da fala tem que ser diferente, porque de Sim. fato, quem escuta, se você não falar num tom mais rígido, mais forte, mais militar, não vão escutar. Sim. Você tem todo um processo que você, quem tá de lá tem Preciso que sair compreender. do modo acadêmico. Com certeza. E a gente falou até na nossa. Viver. Que a gente. O primeiro capítulo dessa temporada foi o nosso bate-papo, porque a gente nunca entrevistou um ao outro. Fizemos pela... Então, o nosso primeiro episódio da temporada, o anterior a esse, foi um bate-papo nosso. E assim, a gente até falou sobre uma pessoa, um candidato, que foi minha pimenta de cheiro, que o cara tem muito conteúdo, o cara é fera, tem muito para entregar, tem uma vida pública, quando comparado a outros Sim. políticos, muito limpa. Mas ele não consegue alçar voos maiores, por quê? Porque é um excesso de técnica, de academicismo. Que é o cirão da massa que não fala pra massa. Que adianta você ter todo aquele conhecimento, Não tem todo como mas você não falar adianta. cirão da massa. você não tem a massa conseguir com ele, destravar não tem. coisas na cabeça das pessoas, né, mais esclarecidas, mas não conseguir replicar o mesmo para a grande massa. É cirão da massa, mas não fala com a massa. Mas não é da massa. Eu acho que é o lance da adequação. Como é que eu vou trazer um discurso academicista para uma pessoa que está em situação de rua? Tipo assim, uma pessoa que está na periferia. Tem. Como é que eu vou trazer dados? Eu vou começar de dados, assim. Eu vou falar para essa pessoa, olha para o Quanto lado por cento da população tem ensino superior? superior. Não, Quanto por cento então, da assim, população tem ensino médio ensino completo? Começa médio, daí. isso, Falar, é isso. louco. A gente consegue falar de dados sim com Sim, todo mundo, sim. mas usando a realidade da pessoa. Eu posso chegar e falar assim, Perfeito. olha para o lado, quantas pessoas iguais a você tem aqui? Isso aí. Pronto. Eu tô trazendo É dados para essa informação, pessoa. é isso Informação com dados ali. Nesse seu lugar, aqui nesse seu espaço, quantas pessoas são iguais a você? Pô, você vai botar uma pessoa que é tão diferente de você, como é que vai levar a sua pauta? Não. Ah, mas e se não pega na sua dor? Aí a gente Perfeito. chega assim, pô, dá pra gente falar com a galera da academia, Uhum. com o discurso acadêmico, Claro. mas onde é que eu tô? Aí se eu tô aqui no podcast, eu vou usar todos os termos, assim,
Vou falar em inglês a partir de agora. eu não Pô, ia pelo nem amor de entender. Deus. Não, Lógico que não. nem eu. E o melhor de tudo é que assim, pô, com minha formação, minha graduação em Direito, né? Aí a galera fala, velho, não tem nada a ver com advogada, cheia de pinça e tatuagem. Eu falei assim, pô, eu vou me comunicar com o que eu quero. Eu sei onde é que eu quero chegar. Então, assim, eu tenho autenticidade para o que eu exerço. Aí veja a importância de uma coisa que a gente também sempre fala aqui, é sempre falado, que é a segmentação. Cara, você pode falar de tudo com Sim. todo mundo. Você pode ser acadêmico, você pode ser coloquial, você pode ser jovial, você pode ser médio, adulto médio, você pode ser idoso na sua fala, desde que você entenda, vou falar com essa pessoa, Sim. vou falar sobre esse assunto, sobre essa dor, sobre esse interesse ou sobre essa necessidade. E falta um pouco disso. E aí, assim, no cenário baiano, a gente também enxerga, e a gente hoje tá entre baianos, então é legal. Ai, que delícia, A gente gostoso fala- demais. Vou falar com sotaque. É a Bahia. É a A Bahia. gente enxerga muito isso. Ainda falta essa coisa de usar bem os dados para segmentar bem a comunicação, para criar uma régua de relacionamento real, né? Você foi para o Sudeste, você não percebe que existe uma organização maior já da galera que faz política lá em relação a essa questão de dados, Claro. eles levam mais a sério. A galera Aqui leva a sério, a galera estuda. E a galera estuda. Gente, sendo muito sincera, assim, trocando com outros colegas, ela fala assim: não, eu já fiz tal curso. Eu falo assim: caralho, isso nem tem em Salvador. Exatamente. É a realidade, isso não tem em Salvador. Inclusive, A gente não tem. vamos voltar até para o Compol. O Compol que vai acontecer dia 18. segunda Cara, é edição. muito difícil você ter Sim. um evento da magnitude que é um Compol, um dia inteiro de palestras de pessoas especialistas. Vai ser um Sim. negócio é fantástica a oportunidade que está acontecendo no dia 18 de setembro. sim. E Né? assim, E eu tô feliz é que tem mais gente daqui agora, né? Mas assim, o último que teve aqui não tinha tanta gente da gente. é. Então, assim, que bom, mas a gente precisa realmente profissionalizar essa galera, assim. Eu tô Mas estudando mas pra já isso. que a Mas gente- eu aprendi a estudar com a galera do Sudeste. mas Estudar já que a gente marketing falou político. de Compol, né, Paulo? Bora pedir uma palhinha aqui, né? Do que ela vai falar lá? Vamos falar um pouquinho sobre o que você vai Vamos, falar. vamos. leve, não Uma precisa- dica. Não precisa É, contar tudo, não. entrega Não, vou tudo não, contar porque tudo. a gente tem que colocar pimenta nesse negócio aqui. Eu porque não vou entregar tudo, eu tô senão vai aqui- perder a graça. Vai perder a graça. Exatamente. De Mas leve, diga só aí. pra leve, deixar de a galera com levinho. vontade. Quem Então- for pra lá vai ver o quê? Vai Qual a ouvir surpresa? falar sobre coerência e conexão com o eleitorado, mas aí de uma forma regionalizada. Não vai adiantar eu falar em Salvador, Sim. falar sobre política aqui, metendo um funkzão. Eu vou meter meu arrocha, meu pagode. Então, assim, no Compol Brasil a gente Boa. falou sobre, Então, funk. o funk e como é que a periferia Legal. aparece nas campanhas, né? Por mais que os candidatos não sejam periféricos. Sim. Então, aqui também a gente vai falar de conexão. Como é que a gente vai conectar todas as pessoas, o eleitorado, falando a língua da gente, né? Perfeito. É, É a mas palestra aí- que eu não quero perder, viu? Não Eu pode, não não vou perder pode. nenhuma. Também não, vou chegar cedo, ó. Eu só tô vendo como é que eu vou fazer pra assistir a minha, o meu painel. Eu gravo, eu juro que eu Você gravo. grava Pô, pra já mim. fui social Grava pra media, mim, pô. Vou fazer grava uma pra filmagem mim. maneira. Maravilha, tá vendo aí? Aí, ó. Ainda vou fazer um Fechou. corte, vou pegar um corte assim, ó. Combinado então. Mas assim, Larissa, a gente vai avançando a entrevista e aí a gente vai chegando nos momentos No mais... melhor momento. Eu não gosto Eu disso. não me preparei Eu não gosto, psicologicamente pra ser melhor cancelada. assim, é melhor assim. Deixa eu te falar uma coisa, É eu não melhor imaginava que era tão complicado responder isso. É verdade. Só quando eu fui É entrevistado por É Paulo verdade. no Pra último que- episódio pra é que eu a gente fui foi inventar- entender Pra que a gente foi inventar de o se entrevistar? problema que é. confusão. É confusão. É confusão, mas eu gosto de confusão. Senão, Eu já tô senão não é com política. medo. Aí eu nada. quero saber assim: pimenta Tô de arregando, cheiro tô e arregando. pimenta malagueta. Pimenta malagueta é aquela rede boa, retada, que a gente gosta. Pimenta mesmo, agora de cheiro. Tá de precisando cheiro, melhorar. Tá precisando Só melhorar tem o muito. sabor, né? Mas aí precisa dar um negocinho. Não tem. Pimenta de cheiro. Vamos lá. Quando o Gilson falou pra mim que ia ter esse quadro, eu falei assim, gente, eu vou ter que falar mesmo? Tem, Todo mundo ó. fala, porque você não? Eu falei assim, porque eu não sou todo mundo, manhã já me disse isso. Mas aí, sendo todo mundo, pra mim, a pimenta malagueta, eu trouxe a galera daqui, né? Sim, óbvio. Regionalizei Sim. meu rolê, peguei Boa. vereança. Eu falei assim, eu vou Aí, daqui pra poder Boa, falar com a boa, galera. Boa. Então, pra mim, quem consegue comunicar legal, de uma forma coerente, é Marta Rodrigues. O melhor de tudo, apesar de professora, é isso. Consegue adequar o discurso. Quando a gente entra na rede dela, a gente já sabe quais são as lutas, quais são as Uma bandeiras, das o que é que poucas ela de oposição, fala. né? A gente já sabe o que é que ela fala, ela já tem um inimigo comum.
Bolsonaro e a direita. Sim, Tipo assim, a gente isso não aí. tem dúvidas quando a gente chega lá. E ela humaniza, né? Ela fala da família dela, ela traz com o povo. Então, assim, pra mim é uma rede muito boa. Entra nas trends, consegue entrar nas trends, humaniza, Sem fazer trends sem atacar ninguém. desconectadas também, né? Que eu Pena acho que não é meu caso. Ainda Faz um bom eu uso ainda dos tô memes. com trauma disso aí. Faz um bom uso dos memes, que Gilson gosta. Demais. Faz um bom uso dos memes. A gente vê uma diversidade de formatos nos conteúdos que ela traz. Então, usa reels, usa carrossel, Sim. a Precisa. linguagem adequada. Então, comunica legal, assim. Legal. Comunica com qualquer pessoa. Eu acho que ela comunica Show de legal. bola. Quem não É. segue ainda, siga. Siga, eu gosto. Fica a dica. Fica a dica. Mas, Até pra se inspirar, eu usei. Até no Agora- Sudeste eu usei, viu? mas como nada agora é sempre aquela, bom, né? aquela que não sei o que dá confusão, que o pessoal fica lá no... Mas aí no caso a gente tá fazendo. reclamando. Ó, eu vou botar Ficar até a mão. Eu vou Que ficar o pessoal- conversando com meu que o amigo pessoal- Pombo aqui. Que o, enquanto pessoal, vocês- que o pessoal fica reclamando. Gente, mas, ó, pense assim, ó. Pense assim. É para contrata Eu a gosto- gente que a gente faz diferente. Pronto. Esse é o foco. Exatamente Ó, desse jeito. ó. Contrata a gente que a gente faz diferente. Esse é o foco, esse é o foco. Pra prospectar, qual é a rede boa pra gente prospectar? Qual é a rede boa? Me diga aí. Pra gente prospectar, vamos a fundo. Eu trouxe também do campo progressista, né? Porque eu já tô aqui falando, eu falei, Sim, pô, eu não vou ser injusta, eu não vou querer bater em quem eu não tô afim. Então, assim, no campo progressista, eu também trouxe uma rede que é a pimentinha de cheiro. Olha como ela enrola, gente. Que migué. Isso tudo é pra não falar. Isso que migué. Vamos lá. Hamilton Assis. Professor Hamilton Assis. Também, professor. Também professor. Mas ele já se apresenta Também dessa de forma, oposição. professor Hamilton Sim, Assis. É professor Hamilton Assis, mas aí a gente entra na rede e fala assim, o que você tá falando? Você tá falando sobre o quê? Porque é uma rede que tem muito conteúdo de terceiro, Sim. que os formatos, eles não são conexos, então, alguns cards não têm uma identidade visual. Você entra e já fica meio bagunçado do que tá acontecendo ali. Aí eu falo, e essa luta aqui? Eu sei que é professor, mas tá lutando o quê? Tá, o inimigo comum a gente já sabe que é a direita. Tá lá. É contra o conservadorismo, principalmente por conta do partido. Mas assim, é tanto conteúdo de terceiro que eu nem sei o que é que ele faz, no Isso final eu das acho- contas. Isso eu acho um erro crasso. Sim. Essa coisa de excesso de compartilhamento, né? É. Ao invés de criar um conteúdo próprio, até reagindo a um conteúdo, né? Sim. Tem que ter um conteúdo de terceiro pra dar uma chancela de uma Aham. liderança que o cara Precisa. admira, mas tal, uma aí- vez ou outra, né? Mas É, mas sempre, e aí o que me preocupa muito nessa rede é você olhar a rede e falar assim, cara, cadê a técnica? Porque assim, formatos, consegue entregar a diversidade de formatos, sim. mas assim, os bons cards, os bons reels, os bons carrosséis são dos outros. Sim. Assim, a produção parece que... Eu já fiz bastante, gente. Eu já editei bastante em PowerPoint. A gente já fez tantas loucuras no Paint. Pente. Mas assim, por favor, vamos manter pelo menos... Pega o dinheiro, bota um design legal, Isso. traz uma identidade Contrata um visual. pacotezinho de arte, não precisa nem contratar Não o designer, precisa, né? pô. Pede assim, que aí já deixa lá no Canva pronto, entendeu? Sim, sim. Já deixa o Não, tem tantas filtrozinho. possibilidades Se a hoje de você assessoria fazer um estiver negócio. assistindo, certo? Nós temos aqui Exato. E os Larissa profissionais, gente, Claro. aqui, ó. pronta para Exato. atender vocês Não, sem... Não, a gente tem uma mesa de profissionais capacitados que Pode são da chegar- sua terra. Contrata uma Valorize seus equipe profissionais. pra fazer um planejamento, pra poder É. criar um padrão. Entrega tudo no Canva, bonitinho. A pessoa vai Bonitinho, atualizando, tá bonitinho. tudo certo. Então, Às assim, vezes- estilo diferente não traz Às vezes coerência. é tão mais fácil fazer o básico, né? A gente falou disso Ou arroz aqui. e feijão com ovo, estrala o ovo. Querem reinventar a roda, fazer tanta coisa, e aí você tem ali a Se perde no facilidade de personagem. fazer uma coisa básica, mas que dá certo, né? Sim. Então, gente, Larissa Guedes está aí, online. Até o sobrenome. Ele não quer errar. Eu pensei em fazer uma piada, mas eu já vi que você Vai dar se problema pra chateou. você. Então, a gente não tem que voltar. Brincadeira. A gente não tem que voltar a gravação do zero. É, porque senão eu falo assim, exclui, corta. Cadê a claquete? Mas veja só, para além do quadro que a gente tem da pimenta de cheiro e pimenta malagueta, a gente sempre faz um ping-pongzinho no final, onde a gente faz algumas perguntas. É coisa Uma simples. delas É coisa simples, já tô com medo. é coisa simples. Uma delas é uma pergunta que eu faço para todo mundo, então não se preocupe, Tá, porque eu não não vou vou ficar te triste. apertar, certo? Não me aperte não, velho, por Então favor. vamos lá. Só um Primeiro, só um pouquinho.
Aqui eu preciso que você responda de forma concisa, tá? Ou uma palavra, ou uma Gente, frase. mas eu gosto de dar uma passeada, entendeu? Mas aí você dá a resposta, depois você explana. Então, Isso. assim, o que é que não pode faltar em uma campanha? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Depois você explana. Coerência. E a gente Ela já é a falou moça tanto. da coerência. Exatamente. Não, porque tem que ser coerente. Não dá pra eu estar Exato. falando... Falou em coerência o tempo todo. Pô, falei de coerência o tempo inteiro, falei de conexão, aí eu vou chegar aqui e vou fazer o quê? Esquecer isso? Não Mas adianta isso não só tá ter certo. dinheiro, não. Perfeito. Até porque a gente já falou de campanhas aqui milionárias Sim. que não tiveram coerência. Eu acho que o que não pode faltar em uma campanha é coerência. Isso aí. Pode faltar bastante coisa, mas coerência não pode. O que é que pesa mais pra você na decisão de voto em um candidato que você conduz, certo? A história, o carisma ou as propostas? O que é que você prefere trabalhar? O carisma. Sem dúvidas, porque eu posso não ter proposta e eu posso não ter história, mas o carisma, ele cria isso. Então, assim... Tá cheio de gente aí se elegendo só com carisma. Só com carisma, agora, gente. pra Olha deixar isso bem aqui, claro, o que vem é um sorriso, ó. O carisma não é o candidato ficar falando, eu sou carismático, eu sou carismático. não, você é tem que assim, envolver a as pessoa. pessoas Se o cara precisam diz que é mostrar. carismático, você já sabe que ele não é, né? Eu falo assim, Miguel, você vai Amigo, enganar as outro. pessoas Amigo, quem precisam- decide que você é não. carismático é outro. É. É com atitudes que ele vai mostrar que ele é Exatamente. carismático Mas é e as isso. pessoas vão dizer, pô, ele é carismático. Ele é carismático. Eu acho que é o carisma que vence. Assim, o sorriso, é você se preocupar. Perfeito. Gente, não tem nada que puxe mais o carisma do que uma escutativa. A pessoa tá Pronto. aqui disponível, tô te escutando, tô te dando atenção, Perfeito. tô te dando carinho, afeto. O que faria você desistir de coordenar a campanha de um candidato? Gente, momento de tensão, né? Eu acho que a gente já vive tantos absurdos na política. Mas eu acho que o quê? Chega, engasgou. Melhore. Mas eu acho que... Água. Não. Mas eu acho que quase tudo tem resolução, com exceção de violência. Assim, se a gente não for violento, eu acho que a gente consegue mudar todas as coisas. Acho que só isso. Eu Pularia do barco. Porque aí fica um caso, difícil. quando acabar quando desligar para a gravação, eu vou lhe falar por que eu pulei do barco. Depois ele fala. mas- Não, ao vivo não dá, não. Ao vivo não dá, não. Gravando não dá, não. Não, eu acho que violência, gente. Porque eu já ouvi vários Violência. absurdos, mas eu continuei. Eu falei assim, eu vou persistir, porque eu sou forte. É, Eu sou uma mulher isso aí. forte. Eu vou conseguir. É Eu só vou- o extremo que ele É vai só o pular extremo. fora, né? O extremo vai me pegar demais, gente. Não vai ter condição. E a última pergunta, que é a pergunta que eu faço pra todo mundo, e você não poderia fugir dela, que é Essa vai ser só amor, né? a campanha de 2026 em uma palavra. Chega de profundo. Caos. Boa, 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 Caos. boa, boa, Caos. boa. Calma, vai ser- Ou vai ser- então, Dendê. Paulo pediu, eu achei maravilhoso. Paulo falou, posso falar 3 palavras? Eu sim. Como foi, Paulo? Tiro, porrada e bomba. Não, é isso, gente. É brincadeira? Caos. Vai Sai. ser caos. E aí, até aí pra quê? A gente não tava discutindo isso. Vai Exatamente. ser papo de maluquice. Vai. Mas é uma maluquice que a gente Até gosta. porque serão É. 6 candidatos, né? Você tem presidente, 2 senadores, governador, deputado federal, deputado estadual. Segura. Imagina a loucura que isso não vai É. ser. Aí o pessoal quer deixar pra fazer só depois de abril. Eu ano não que tô vem. entendendo nada. Eu tava trocando. Vai que tá Eu tava lindo. trocando ideia com a galera e eu Pode falei assim, deixar pra fazer gente, lá, o vai mercado que tá tá tão desaquecido. É. Porque a gente já tá no, Vai já que tá tá no lindo, segundo não. Tá semestre. quase faltando um Quando ano. chegar outubro, O que já é que foi. tá acontecendo? Não, eu tô trocando com a galera, eu falei assim, não, talvez o problema seja eu. Não, eu falei assim, eu tô precisando estudar mais, pô, porque o que é que tá acontecendo? E a galera falou assim, não, Larissa, é geral. É. No Brasil inteiro, eu falei assim, e essa galera tá achando que vai vencer campanha como, pô? Mas o que Confia tá na acontecendo IA, também, confia que tá porque treinando a hoje sua você não tem- IA. Porque hoje você não... Isso é fantástico. A gente Isso é precisa fantástico. treinar a sua IA. Tem que treinar IA, senão não faz. Porque, na Vá verdade, só pela IA pra Vá, tu ver a vá. porrada. você tem essas incertezas, né? Tipo assim, Lula é candidato, mas talvez não seja. Ele mesmo já bota, opa, talvez Sim. não, tem que ver se eu vou ter saúde. Bolsonaro é candidato, não é candidato, mas Não talvez tem seja. condição. E nele... Ninguém sabe o Talvez Brasil. aquele É. 0,001% Estamos no sim. Brasil, Então, cara. É louco. Então, assim, a gente tá vivendo um cenário tão Aqui maluco, nem tem maluco, Disney. maluco. É, tem Disney por aí. Estamos no Brasil. Estamos no Em Brasil. um ano tudo é possível. A Band não falava que em um É, minuto em um tudo minuto pode mudar. É, aqui a gente- Imagine em Não é um nem um ano. ano, a gente nem tem um ano, pô. É. Daqui a pouco vai virar Então- um ano aí, a gente já vai estar entregando tudo. Eu espero, né? Eu espero que a gente esteja entregando tudo. Então, Tomara. assim, Vamos querer, né? Não, um ano não, daqui a... Não, eu falei menos de 6 meses, a gente isso vai aí estar é entregando mais tudo. do-
Já foi. Na verdade, a gente já deveria estar entregando tudo agora, né? Sim. Mas enfim, como tem aí os retardatários, vamos deixar eles Sempre chegarem. tem, sempre tem. Mas assim, para mais acesso a Larissa do que vocês tiveram aqui, ela vai dizer de que forma. Porque uma das formas é indo lá no Compol assistir Sim, eu acho que o primeiro é o a Compol. entrevista, a palestra dela. Mas se vocês quiserem mais, como é que faz? Não, mas aí a gente vai apimentar aqui. O primeiro de tudo é comprar já o ingresso do Compol. Porque assim, sem o Compol... Cupom Larissa. Larissa Guedes. Tem que olhar no olho. Não, eu tô olhando no olho, eu tô falando profundo, pô. Eu quero me conectar com você. Eu sou coerente, quero me conectar com você. Dia 18, Foi ótimo. dia 18 de setembro, Compol Bahia, sem dúvidas. Aí você vai me encontrar. Mas aí até lá, pra você ficar assim, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar essa gata onde? Então, Larissa Guedes, com 2 S, M, meu Instagram, mas Tecoá, comunicação política. É só botar lá, Tecoá, que você vai achar, gente. Então, quem quiser contratar, os retardatários... Pô, já passou, ó. Tá passando. A gente já tá no segundo semestre. Agora é agora. Melhore. E este episódio gravado no Urban Studios Digitais. Com o apoio do Instituto Data Census. Maravilha. Se quiser fazer pesquisa... Dados são todos, contra dados não há argumentos. E não adianta A gente cria argumentos com os dados. E não adianta só assistir corte, não adianta ter que assistir o episódio todo. Tudo. Vamos lá no YouTube, segue o YouTube, clica lá no sininho, ó. Toda vez que a gente soltar um podcast novo, vai ser Assiste notificado. tudo, A gente, o povo porque não vai derrubar, o ouro tá aqui. Curte, comenta. Vamos fazer Compartilha. umas tretas. Tá precisando fazer umas tretas. Eu falo pra Mas Lucas isso pra não. pegar umas dicas, botar as publicações assim, meio que Um negócio mais Pensa, né? nervoso. Mas tem que ficar tá muito calmo. Pincher. Essa segunda temporada Essa segunda promete, viu? Tem que Porque com até medo. Paulo tem que que era ter uma o turbulência. Paulo que era o cara mais Tem que ter uma tranquilo, tá turbulência. querendo turbulência. Eu só tô vendo treta aqui. Desde a hora que eu cheguei, ele já tá procurando Porque treta. a temporada é nova. Eu fui até entrevistado, eu já fui. Paulo veio com gosto de gás, como o povo diz aqui, né? Pô, tá com gosto de gás. Venha devagar, B. Venha na manha. Claro que dá. Mas a Vem segunda nas temporada manhas. promete, Só né? acaba agora depois da eleição do ano que vem. Misericórdia. Vamos pra cima. Marcha. Vamos pra cima. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado. E eu tô tchau, olhando pra lá, ó. Pra me conectar diretamente com os nossos futuros candidatos. Maravilha, valeu. Valeu!